Olá pessoal, eu sou Mery Spagotto, estou aqui para fazer mais um vídeo para vocês sobre o processo de homologação de título na Espanha. Bom, são 7 horas da manhã, então eu estou aproveitando aqui o tempinho do meu café da manhã para poder gravar esse vídeo para vocês, porque o meu tempo está bastante corrido e aqui em casa também. Nossa, gente, é muito barulhento. Eu moro de frente para a BR, então durante o dia assim é impossível fazer vídeo, né? Porque tem muito barulho de caminhões na BR, ambulância, enfim. Então estou aproveitando agora no comecinho da manhã para ver se a gente consegue aí fazer um vídeo mais limpo. Hoje nós vamos fazer o top 7 da homologação, respondendo aí as 7 principais perguntas que foram enviadas pelo direct no Instagram. Pergunta número 1. Homologação ou convalidação? Muito bem, gente, vamos lá. Homologação é quando você tem um título de uma profissão regulada na Espanha e você quer trabalhar, exercer a sua profissão lá. Então, quais são os títulos que entram na homologação? Medicina, enfermagem, odontologia, direito, arquitetura. A Espanha tem algumas profissões que são regulamentadas, ou seja, mais ou menos assim, tem um conselho de ética, tem um registro, e aí você precisa, para você exercer essa profissão na Espanha, você precisa homologar o seu título. Agora, se você está cursando alguma coisa, você está estudando no Brasil e você está pensando em continuar os seus estudos na Espanha, aí o seu processo é a convalidação. E também tem outra situação que se encaixa na convalidação. Alguns cursos não existem na Espanha. Então vamos dar um exemplo aqui da engenharia civil. Se você é engenheiro civil e você quer ir trabalhar na Espanha, na sua profissão, o que você precisa fazer é um processo de convalidação e o Ministério vai avaliar todos os seus documentos e vai te dizer o que você precisa complementar para que você tenha o seu registro de engenheiro, de arquiteto no caso, lá na Espanha. Bom, gente, se ficou alguma dúvida sobre essa pergunta, continua mandando lá no direct que eu vou tentando esclarecer as dúvidas, porque às vezes a gente responde umas coisas que geram mais dúvidas do que esclarecimentos, né? Mas vamos em frente. A pergunta número 2 é: quanto tempo demora o processo de homologação? Quanto tempo eu vou ter que ficar esperando para que eu possa trabalhar na minha profissão na Espanha? Então, olha, vou falar assim sobre uma média geral, tá? Do que mais ou menos a gente tem informado aí, os colegas têm dado as notícias, né? Saiu a minha homologação, dei a entrada em tal data e saiu tal data, enfim. Então, tem demorado mais ou menos de 1 ano e meio a 2 anos, tá? Esse processo já foi bem mais rápido, só que agora está nesse prazo. Eu já até conversei diretamente no Ministério de Ciência e Educação e o que me disseram é o seguinte, é porque eles estão com poucos funcionários, muitos já se aposentaram e não foram repostos, e aí veio ainda essa questão da pandemia e muitos funcionários foram afastados porque são grupo de risco, e aí eles estão com um pessoal muito reduzido, então tá demorando aí para avaliarem toda essa documentação. Terceira pergunta: onde que eu posso dar entrada no meu processo de homologação? Muito bem, gente, bom, você tem 2 opções, né? Da entrada no seu país de origem, diretamente na embaixada do seu país de origem, na Consejería de Educación, na embaixada do seu país de origem, ou diretamente na Espanha, que supostamente o processo vai ser bem mais rápido. Eu ia dar entrada no meu diretamente na Espanha,
mas com essa história aí de pandemia, eu acabei perdendo tempo, porque né, eu tinha passagem comprada e depois veio a história da pandemia, as fronteiras se fecharam e minha passagem foi adiada para novembro, depois não sabia mais se ia conseguir entrar em novembro, então acabei dando entrada pela Conselheria de Educação na Embaixada da Espanha em Brasília. O Ministério de Ciência e Educação fica, a sede é em Madrid, mas tem oficinas, tem escritórios em outras cidades. Então, você pode procurar esses escritórios, né, e dar entrada em outra cidade também, que daí essa cidade manda para Madrid os seus documentos para serem avaliados. Lembrando, gente, que nessa época de pandemia, todos os atendimentos têm que ser com agendamento prévio. Eles não estão recebendo pessoas diretamente, assim, chegar lá e ser atendido, tá? Então, tem que fazer o agendamento prévio e aí vai no horário certinho, entrega os documentos. Quarta pergunta. Bom, gente, recebi essa pergunta, assim, muitas vezes no direct. Para homologar o título na Espanha, precisa fazer algum tipo de prova? Então, olha só, a Espanha tem convênio com alguns países, com algumas faculdades de alguns países. Depois eu vou deixar aqui o link para vocês dessa lista dessas universidades conveniadas. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que essas faculdades conveniadas, a grade curricular já foi avaliada e eles já sabem que essa grade curricular é compatível com os estudos na Espanha. Então, as pessoas que estudaram nessas universidades fazem a homologação direta, ou seja, tem uma análise de documento e o final é a resolução dizendo que está homologado. Ah, mas a minha faculdade não está nessa lista, então eu não vou ser homologado? Não, não é isso. Na verdade, você pode ser homologado. 3 possibilidades de homologação. Então, é assim. A primeira possibilidade é homologou, tá tudo certinho, é compatível, não precisa fazer mais nada, venha buscar sua resolução e dar sequência no seu registro, enfim. Ótimo, né? Maravilhoso maravilhosa essa notícia. A segunda então, nós avaliamos os seus documentos, é possível homologar, porém você precisa cumprir alguns requisitos, que é ou fazer um exame, ou complementar algumas matérias para ajustar a sua grade curricular. E aí, se for essa a resolução, você vai fazer o quê? Vai lá no Ministério da Educação, pegar a sua resolução, levar até uma universidade pública que tenha aqueles requisitos, né? Aqueles estudos para complementar o que foi exigido, vai complementar e depois vai levar esses comprovantes, essa complementação para o Ministério e eles vão dar sequência no seu processo e concluir a sua homologação. E a terceira opção é não homologar. Então, assim, o Ministério pode dizer, não, olha, sua grade curricular não é compatível com o curso que você está querendo homologar e não tem como complementar, então a gente não homologa o seu título. Nesse caso, está tudo perdido? Não, porque você pode pegar os seus documentos, ir até uma universidade pública, apresentar os seus documentos e se matricular em um curso que seja o mais próximo possível da sua profissão, né? dos seus estudos, enfim. E aí, de repente, você pode complementar os estudos e ter uma titulação expedida direto na Espanha. Quinta pergunta. Diploma de qualquer país pode ser homologado na Espanha? A resposta é sim. O processo é o mesmo para todos os países, tá? O que difere são alguns documentos que precisam ser apresentados. Por exemplo,
Se você nasceu em um país de língua espanhola, você não vai precisar apresentar o comprovante de proficiência na língua espanhola, porque a sua língua materna já é o espanhol. Você também não vai precisar da tradução juramentada dos seus documentos, porque eles já estarão em espanhol. Tirando isso, o processo é o mesmo para todos os países. Sexta pergunta: qualquer diploma universitário pode ser homologado na Espanha? Então, mais ou menos a gente já respondeu essa pergunta, né? Porque se a sua profissão não é regulada na Espanha, ó, a buzina na BR. Vamos lá. Se a sua profissão não é regulada na Espanha, o seu título não será homologado, mas você pode ter a convalidação e fazer uma complementação de estudos e ter um diploma espanhol. A sétima pergunta, e a campeã de todas, é: quanto custa o processo para fazer a homologação na Espanha? Gente, essa é uma pergunta até um pouco difícil de responder num valor exato. Por quê? Depende de cidade para cidade e depende também do que você vai precisar fazer com os seus documentos. Então vamos lá. Você precisa, primeiro passo de todos, reconhecer firma em todos os seus documentos acadêmicos. Aí já é um custo com cartório, né? Você vai precisar fazer o apostilamento de AIA, que também é um custo com cartório, e no Brasil tem vários preços, cada cidade aí está cobrando um preço, nada assim muito diferente de outros, né? Existe aí uma média de preços nacional aí, mas tem diferença de uma cidade para outra. E você vai precisar traduzir os seus documentos que não estejam em língua espanhola. Se você cursou, por exemplo, uma universidade brasileira, que seus documentos estão em português, você precisa traduzir para a língua espanhola. E essa tradução, ela precisa ser feita por um tradutor juramentado na Espanha. Então, vai ter aí esse valor da tradução. Por isso, é assim, bem complicado dar um valor exato. A taxa de homologação que você precisa pagar para o Ministério de Ciência e Educação, hoje ela está no valor de 163 euros com 22 centavos. Esse valor é o atual, pode ser que mude agora na virada do ano, enfim, não sei, né, como que é essa precificação, digamos assim, né? Não sei quando que acontece esses reajustes. Porém, agora ela custa 163 euros com 22 centavos. Então, o que você precisa fazer? Uma pesquisa de preço de acordo com a região que você mora, e aí você vai chegar aí no valor que você vai precisar disponibilizar para fazer todo esse processo. Bom, gente, o vídeo de hoje era isso. Espero que tenham gostado, que tenha aí esclarecido realmente as dúvidas. Qualquer dúvida que tenha ficado, continua mandando lá no direct, que a gente vai respondendo sempre que possível, né? Se gostou, dá o seu joinha, se inscreva no canal, ative as notificações, que a gente está junto. Um beijo para vocês, fiquem com Deus, uma ótima semana a todos.